Então, hoje, meninas, nós vamos falar de quadro dos sonhos. E eu estava pensando, né, sobre os sonhos, e como é lindo, né, saber que os sonhos, eles podem se tornar realidade. E eu quero começar contando de um sonho que eu tinha, e eu creio que muitas de vocês já sabem, mas algumas não. E eu tinha um sonho de conhecer a Rainha Elizabeth. Quem não ouviu essa história ainda, levanta a mão. Ai, que bom, senão eu vou ficar meio envergonhada. Se todo mundo já ouviu, eu estou contando de novo, né? Eu tinha um sonho de conhecer a Rainha Elizabeth. Gente, olha que sonho maluco. E eu tenho uma amiga, ela mora em Londres, ela tem até um Instagram da realeza e tudo. E ela já comentou comigo que ela vai sempre naqueles eventos e que era muito difícil ver a rainha. Né? Geralmente, naqueles eventos, você fica ali naquela avenida, na frente do Palácio de Buckingham, e ali as mulheres, quando a carruagem passa, você vê de longe, mas você não vê de perto e tudo. E eu não conhecia Londres, eu também tinha um sonho de conhecer Londres. Então, em 2019, meu esposo ele tinha uma convenção a trabalho em Portugal. E ele falou, amor, vai ser assim muito rapidinho, são 8 dias, eu quero muito que você vá comigo. Eu falei, com uma condição. Era mês do nosso aniversário de casamento, então eu podia pedir, né? Eu falei, com uma condição, me leve em Londres, porque eu sei que na Europa tudo é pertinho e não fica tão caro, né? E ele falou, ok, nós vamos ficar 3 dias em Londres. Ok. O evento ia ser no final de semana. Gente, e a doida aqui pela realeza, comecei a ir para os Instagrams, não esse da minha amiga, que é um Instagram brasileiro e tudo, né? Mas eu fui para os oficiais, né? O Windsor, da família e tudo. E eu comecei a mandar mensagem, perguntar se eles sabiam da agenda da rainha. E aí eles me responderam dizendo que a rainha, a agenda não era divulgada, que ela não pode ser divulgada por questões de segurança e tal, que geralmente assim, é em cima da hora. Mas que ela sabe que quando acontece que a rainha vai em algum lugar, geralmente é na parte da manhã, e tudo isso, mas que se ela soubesse de alguma coisa, aí eu falei o dia que eu ia e tudo. Nós chegamos em Londres numa segunda-feira de manhã, era umas, assim, meio-dia, 1h da tarde, por ali, nós chegamos. O que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz, né? Eu deixei a mala e fiz meu marido andar comigo, caminhar até a porta do Palácio de Buckingham, né? Que eu queria ver o palácio. Aí fomos lá e tudo. E na terça-feira de manhã, nós pegamos um ônibus, aquele ônibus, o Double, né? O que faz o tour na cidade, aquele vermelhinho, bem tradicional, para fazer um tour na cidade. Então, nós saímos naquele ônibus. Quando ele fez a primeira parada dele, a gente estava esperando outras pessoas entrarem para o ônibus, faz plim no meu celular, que eu cliquei, desses Instagrams londrinos, tinha me mandado uma mensagem, disse, a rainha está agora no Kingdom College, que é uma universidade lá, um college, e ela está agora lá. Gente, eu dei um grito dentro do ônibus, e eu falei, levanta, levanta, e tinha um casal conosco, aí eu falei, levanta, levanta, e ninguém estava entendendo nada, eu falei, a rainha, nós vamos ver a rainha. Aí a gente desceu correndo, e pegamos um Uber, o José pediu um Uber rapidamente, a gente pegou o Uber, mas pensa na pessoa mais calma do mundo, era o motorista daquele Uber. Gente, ele estava a 15 milhas por hora, parecia que ele estava naquelas vias que tem colégio, que fica piscando assim, que você tem que andar bem devagarzinho. Gente, ele estava tão lento, e eu falei, aí eu comecei no meu inglês, imagina, moço, o senhor não está entendendo, eu tô indo ver a rainha, corre, acelera. Só que não adiantava, gente, ele ia muito lento. Quando nós chegamos nesse lugar, que a gente desceu, era um quarteirão inteiro. E agora, e sabe onde que a rainha estava? Tinha uma grade. E dessa grade, tinha uma entrada aqui, uma porta de entrada. E dessa grade, quando a gente desceu do Uber, pela grade, eu vi e eu tinha orado, né, gente? Peraí, primeiro de tudo, eu tinha orado para Deus por esse sonho, né? Pedindo que eu queria ver a rainha. Falei, Deus, abre as portas. E aí, quando eu tinha essa grade, tinha uma coisa mais alta, assim, a grade estava no meio, eu subi nessa grade, dessa grade você via todo o pátio interno desse college. Então, da grade, eu vi que lá no meio do pátio interno estava o carro oficial da rainha.
Então eu subi nessa grade. E o José, o casal que estava conosco, Nilce e a Mari, cada um correndo para um lado para descobrir como a gente chegava lá nesse lugar. E eu agarrada aqui na grade. Gente, vocês acreditam que chegou um rapaz e ele bateu no meu ombro e ele falou em português comigo. Eu não sei se ele ouviu a gente conversando em português, eu não sei. Ele falou para mim assim: você quer ver a rainha? Eu falei: quero. Aí ele falou assim: dá a volta no quarteirão e vai naquele portão. Daqui a gente via o pátio, a gente via, assim como tinha essa grade, do lado de lá tinha um portão. Ele falou: vai naquele portão porque ela vai sair por lá. Gente, eu saí que nem uma doida, correndo todo aquele quarteirão, porque era um quarteirão grande. Chamei o José, chamei todo mundo. E nós fomos. Nós chegamos lá, não tinha ninguém ainda lá esperando, porque ninguém sabia que a rainha estava ali. E eu finquei o pé ali naquele lugar e fiquei. O José foi comprar chocolate quente. O José comprou gorro para o amigo que é careca, que estava muito frio. E eu e a Mari ficamos ali com o pé fincado naquele lugar. Até que foi chegando gente, foi chegando, foi dando aquele aglomero. E de repente, eu vejo quando as rainhas saem lá de dentro para entrar no carro dela junto com a Kate. E imagina, de lambuja, né, como diz o goiano, de lambuja ainda vi a Kate Middleton. E aí elas receberam as flores das crianças que estavam lá, entraram e elas passaram aqui. Eu era a primeira aqui. Tem uma imagem aí, né, Bruna? Mostra aí para dizer que eu não... Olha aqui, gente. Eu aqui, a rainha aqui, o chapeuzinho dela aqui. Passa o vídeo, Bruna. Tem áudio? Ai, tem que ter o áudio desse vídeo. Gente, olha eu aqui. Vocês viram eu? Vocês viram eu? Aí, amor. Olha eu aqui, ó. Ah, não pareceu tudo. Ai, que pena. Tá bom, mas vocês viram, né? É porque eu salvei dos stories, eu não salvei o vídeo completo. Porque quando termina, o José vem gritando: amor, amor, a rainha. Quando acabou de sair, gente, eu saí gritando naquela rua, eu vi a rainha, eu vi a rainha. Foi assim, ó, um fiasco. Mas Deus é um Deus de sonhos. Qual era a probabilidade de eu ir pela primeira vez em Londres, e menos de 24 horas, eu cheguei em Londres quase 1h da tarde, e 11 horas da manhã, eu estar parada ali, ser a primeira, e a rainha passar na minha frente. Eu lembro quando... E o rapaz falar para mim. Um anjo, né? Um anjo, Foi falar um em anjo. português. Eu lembro desde que eu comecei a namorar com o Matheus, minha sogra sempre falava isso. Aí todo ano, quando a rainha fazia aniversário, ela: meu Deus, eu preciso ir em Londres, senão a rainha vai morrer e eu não vou ver ela. Pois ela viu a rainha antes dela morrer. Eu vi a rainha antes de morrer. Eu estava planejando, porque esse ano eu falei: amor, ano passado eu falei para ele: amor, me leva ano que vem que eu quero ir visitar dentro do palácio, né? E agora a rainha morreu, assim, eu fiquei tão tristinha, mas ainda vou, quero visitar. Mas, gente, Deus é um Deus de sonhos. E hoje eu quero falar 3 coisas sobre sonhos. E aí a gente vai bater um papo aqui. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que nós temos que sonhar, cultivar e alimentar os nossos sonhos. Então, nós precisamos estar sonhando continuamente, cultivando continuamente os nossos sonhos e alimentando os nossos sonhos. Esse era um sonho que eu tinha há anos, desde os meus... Olha, acho que desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui fascinada por coisas da realeza. Para vocês terem uma ideia, a série The Crown, que conta da... Eu assisti quando lançou em inglês, que não tinha, e eu nem entendia, mas eu assisti. Aí fizeram o legendado em espanhol, eu assisti a série inteira em espanhol, e depois assisti a série inteira em português. Era um sonho meu, sabe? Mas eu continuei alimentando aquilo, eu não deixei ele na gaveta, pensar assim: é impossível. Sim, por muitas vezes que eu imaginava aquilo era impossível. Jamais eu ia ter condições de ir a Londres e principalmente de ver a rainha, porque eu sei que é um protocolo e a gente, né, não é uma coisa. E olha só, eu vejo que Deus me deu a ousadia de ter falado com aquele pessoal do Instagram, porque a pessoa ali, porque não é divulgado a agenda antecipadamente, e alguém ficou de olho e fez questão. Um Instagram, gente, com mais de não sei quantas mil pessoas, e a pessoa me mandar a mensagem e me contar o lugar que ela estava, né? Então, Deus, Ele é um Deus de sonhos, e nós
Nós precisamos, né? Nós não podemos deixar que os nossos medos nos impeçam de sonhar. O pastor José, ele sempre disse, se você vai ajoelhar para pedir algo para Deus, então, pede direito, né? Se é para sonhar, sonha direito. Não seja medíocre. A palavra medíocre quer dizer ser mediano, né? É estar na média. Você não precisa estar na média, você pode ir além. Você pode sim colocar diante de Deus um sonho, ainda que pareça ser um sonho fútil, né? Um sonho de Cinderela, um sonho de princesa. Ai, ver a rainha no castelo. Gente, isso é coisa de conto de fada, mas era o meu sonho. E ele era tão real que eu cultivei ele por anos, por anos. E só depois de anos, eu já grande, adulta, quase sendo avó, porque 2 meses depois nasceu o Noah, meu primeiro neto. Só depois disso, esse sonho foi ser realizado. Então, é muito importante. E a Cláudia, ela comentou algo comigo essa semana, e eu queria que você compartilhasse sobre isso, sobre cultivar sonhos, Cláudia. Foi interessante, Sou eu tenho. Porque, às vezes, a gente precisa analisar. Você, voltando para a questão familiar, às vezes você tem o sonho familiar, né, que é uma coisa mais abrangente, e você tem o seu sonho individualizado, né? E muitas vezes existe um conflito entre essas duas coisas. O sonho de família, que todos estão compactuando com aquilo, e o seu sonho. Às vezes isso se contradiz, né? E eu vivi uma situação dessa, porque acho que a maioria de vocês sabem, meu marido, por herança, né, tinha o processo de green card aqui para vir para os Estados Unidos. E desde 2003 o processo dele estava aberto. E esse era um sonho familiar, né? Mas eu tinha uma vida profissional muito estabilizada no Brasil. Eu tinha um cargo executivo, né? Eu sou advogada no Brasil. Quer dizer, nem sou mais, porque eu não renovei minha OAB, então não sou mais. Mas eu tinha a minha zona de conforto. Então, aquele sonho era um sonho que brotou dele para a família. Então, gerava expectativa para o Pedro, para ele, né, para os meus outros filhos também. E eu precisei alimentar e cultivar esse sonho para mim. Porque eu receber esse sonho, que era parte da família, como meu sonho, foi muito difícil. Porque eu ia perder aquela minha identidade profissional, que estava totalmente estabilizada. E isso é uma coisa que, muitas vezes, as mulheres fazem, né? Elas não analisam isso em Deus, não colocam isso para Deus, e vão atrás de um sonho dela, né, individual, e mesmo perecendo um sonho familiar. E isso compromete, eu entendo, toda a estrutura de uma família, que isso pode vir até romper um relacionamento matrimonial, né? Então, foi essa minha experiência, né, de cultivar e alimentar esse sonho, que era em Deus, e ele se tornou meu sonho. E eu vou dizer a minha experiência. Nenhum dia, eu estou aqui, vão fazer 8 anos, dia 25 de março. Nenhum dia eu me arrependi da escolha que eu fiz. Glória a Deus. Porque foi em Deus. Talvez, se eu tivesse tomado as decisões por mim mesma, né, eu não estaria realizada. Uau. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Que lindo isso. Porque uma vez, em 2006, eu tive a oportunidade de vir num congresso em Sarasota. Era um congresso do pastor Bob Harrison. E naquele congresso, quem deu o testemunho foi a Anne. Ela é dona do Anti-Pretzels. Sabe aquele pretzels que tem lá no shopping de Boca? Aquele gostoso? Aquele que tem o de almond com caramel dip. Quando vocês forem comer, come o de almond com caramel dip, né, Amanda? Ela deu um testemunho. E ela contou que
Aos 45 anos de idade, ela separou, ela saiu de casa, ela abandonou o lar dela. Ela abandonou o lar dela e tinha, acho que 4 filhos, não sei, porque ela estava com uma depressão profunda. E ela abandonou o lar. Só que o esposo dela, eles eram cristãos, e o esposo dela nunca abriu mão do casamento. E ele ficou ali com as crianças, e ele não abriu mão, e ele orava, ele não divorciou-se, e ficou ali firme. E ele conseguiu resgatar ela de volta, e ela foi curada e tudo. E quando ela ministrou ali para a gente, ela estava com 54 anos de idade, eu me lembro que ela comentou. Faziam alguns anos ali, 9 anos, que ela tinha saído de casa e que ela tinha retornado. E quando ela retornou, que ela foi curada dessa depressão, eles estavam passando por uma situação financeira muito difícil. E ali ela tinha receita de família do pretzels. E ela começou a fazer num food truck, num trailer. Ela começou a fazer o pretzels. E naqueles 9 anos, ela já estava com mais de 130 lojas em todo o país. Em todo o país. Tanto que naquele dia, quando a gente chegou, eram milhares de pessoas ali naquele congresso, e em cada cadeira tinha um pretzels. Quando nós chegamos do intervalo, tinha ali um pretzels para cada um que ela ofereceu. E ela disse algo que eu nunca me esqueci. E ela disse: todos os nossos sonhos podem ser realizados no contexto do casamento. Então, pegando o gancho disso que a Cláudia falou, eu quero dizer para você que, assim como eu comecei a falar, sobre a importância de sonhar, cultivar e alimentar os sonhos, não importa a fase da vida, você precisa continuar sonhando. Tem pessoas que acham que os sonhos que ela tinha de solteira, porque ela se casou, aqueles sonhos nunca mais vão se realizar. Se ele é um sonho que Deus plantou no seu coração, se ele é um sonho legítimo para a sua vida, que vai ser bênção para você, eu quero te dizer que você pode continuar sonhando, porque no contexto do casamento ele pode se realizar. Talvez você teve um sonho, e agora não falando de casamento, mas você tinha um sonho quando você morava no Brasil. E depois que você mudou para cá, você pensou: esse sonho nunca vai acontecer. Porque hoje eu não estou no Brasil, hoje eu estou na América, e aqui vai ser muito difícil e tudo. Eu quero te dizer, continue sonhando, porque se esse sonho é legítimo, se é um sonho que Deus plantou no seu coração, se é um sonho para ser bênção na sua vida, continue sonhando, porque não importa nem a fase da sua vida, não importa a sua idade, não importa o seu estado civil. Se você hoje está casada, solteira, divorciada, viúva, não importa o seu estado civil, e não importa o lugar geográfico que você está. Deus é um Deus realizador de sonhos. E esse sonho pode realizar, mas você precisa continuar cultivando e orando por ele. Amém? Falar alguma coisa, pastora Luana, sobre isso? Está em um culto de mulheres, em um bate-papo de mulheres. E eu tenho muito temor de tudo que a gente fala e tudo que a gente compartilha aqui. Eu sinto até quando a pastora fala nas próprias palavras, eu conhecendo ela fora do púlpito um pouco, a gente fica um pouco meio assim, o que falar? Que as nossas palavras realmente sejam verdadeiras, porque a gente é feito do mesmo barro, Jesus, quando fez a mulher, fez a gente de uma forma diferente, e ele sabia que a gente tem essa necessidade de assentar e escutar dessas coisas de menina, de mulher, da nossa essência. E quando eu escutava a pastora compartilhando isso, do sonho dela ir lá para conhecer a rainha, e é tão simples e é tão pequeno diante da grandeza que o Senhor pode fazer na nossa vida com o Senhor. Mas nós estamos nessa terra e o Senhor disse que nós viveríamos a bondade de Deus na terra dos viventes. Então, todas as coisas estão disponíveis àquelas que sonham, àquelas que esperam no Senhor. E eu com muito também, assim, minhas irmãs, eu fico às vezes temerosa e suando aqui, para falar a verdade para vocês, em compartilhar, porque eu nunca quero ser julgada e eu espero que os ouvidos e o coração de vocês também não. Eu estou contando tudo isso porque eu vou compartilhar um testemunho que também pode ser tão pequeno, pode ser tão fúteis para alguns, mas foi como o Senhor provou para mim que Ele realiza os sonhos até que seja tão pequeno.
E é um testemunho muito recente. Faz menos de 2 meses que ele aconteceu e ele é um resultado do último quadro de sonhos que nós tivemos aqui na Embaixada. Foi ainda na UAIAS, eu não sei, eu reconheço poucas pessoas que estavam lá. Mas no quadro de sonhos que nós tivemos aqui da última vez, minhas irmãs, eu coloquei lá que eu queria uma bolsa. Mas não coloquei uma bolsa. Eu coloquei uma Chanel. Meus irmãos, e eu estou com ela ali, ó, naquele banquinho ali. Eu conto isso com muito temor, e me entendam isso, porque às vezes a gente fica assim, com medo de ser julgada. Você tá carnal, hein? Pra quê? Vai lá na TJ Maxx só para falar, eu compro na Goodwill, que quem me conhece sabe. Que eu sei igual o Paulo, eu sei o que é ter muito e eu sei o que é ter pouco. Eu sei em todos os momentos, eu sei fiel e honrar o Senhor. Mas eu estou aqui para incentivar a tua fé, que coloca no Senhor mesmo os teus sonhos. Ela precisou de ir lá para Londres. Eu não precisei muito ir para Londres, não. Foi ali no Town Center mesmo. Eu acho que seu sonho foi mais caro que o meu. Tá mais barato ir para Londres do que comprar uma Chanel. Mas, minhas irmãs, eu quero dizer para vocês que coloquem no Senhor, sabe? Mesmo sendo tão pequena, eu poderia contar tantos aqui. Poderia, talvez, para as mais espirituais, dizer das coisas que o Senhor fez comigo, no espírito, no que Jacó, e tantas outras coisas. Mas eu estou querendo dizer que, às vezes, a gente, como mulher, a gente vai levando tanta calejada, especialmente aqui na América, pela dificuldade, pela correria do dia a dia, pela impossibilidade, pelo conta-gota, por tantas coisas, e você sabe teu coração. Tem hora que a gente quer fazer uma escova, minhas irmãs, fala a verdade, a gente quer ir no salão, pintar o cabelo. Isso, às vezes, pode ser um sonho